Bom dia, turmas, oitavo ano A, oitavo ano B, oitavo ano C. Como vocês podem ver, eu estou aqui em casa de quarentena. Espero que vocês também estejam na casa de vocês, se cuidando de quarentena, para que essa pandemia passe o mais rápido possível e possamos voltar ao nosso cotidiano no colégio. Eu sei que está difícil para todo mundo, mas nós temos que continuar, nossos estudos também. E nas aulas passadas, das 3 turmas, nós vimos o continente antártico, do grupo 3. Agora nós vamos para o capítulo 4, que também faz parte do grupo 3, que vai falar sobre o nosso continente, o continente americano. Nesse primeiro momento, nesse primeiro vídeo, vou fazer apenas uma introdução geral sobre o continente americano. O continente americano, ele está localizado a oeste do meridiano de Greenwich, ou seja, está totalmente localizado no hemisfério ocidental. Também possui terras emersas no hemisfério norte e hemisfério sul. Vocês sabem, né, que o que determina qual é o hemisfério norte e o hemisfério sul é a linha do Equador. É o segundo maior continente do globo terrestre, ficando atrás apenas da Ásia. O continente americano, ele é tão grande que ele é dividido em 3 subcontinentes. A América do Norte, que é composta por Canadá, Estados Unidos e México. A América Central, que é dividida ainda em 2, que é a América Central continental ou istmica e a América Central insular, que são essas ilhas formadas por Cuba, Jamaica, Porto Rico, Trinidade, e a América do Sul. Essa é a divisão física do continente americano. O continente americano, ele é tão grande em proporções latitudinais, ou seja, de paralelos, que o único paralelo importante que não corta, que não cruza o continente americano é o Círculo Polar Antártico. Todos os outros cortam o continente americano. Ao norte, nós temos o Círculo Polar Ártico, o Trópico de Câncer, aqui a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. É banhado por 2 oceanos, o continente americano, na sua porção leste pelo Oceano Atlântico e na sua porção oeste pelo Oceano Pacífico. Possui 35 países e estima-se que tenha uma população aproximada de 1 bilhão de habitantes. É um continente muito rico, tanto economicamente, principalmente com os países da América do Norte, Estados Unidos e Canadá. É um continente muito rico também na questão cultural, já que temos várias etnias, vários tipos de povos, indígenas, africanos, que são chamados de afro-americanos. Temos também população vinda da Europa durante o período das grandes emigrações, etc. O continente americano, ele foi povoado, segundo algumas teorias, a partir do Estreito de Bering. Há milhares de anos atrás, o homem saiu do continente asiático e atravessou esse canal que liga o Alasca, que pertence aos Estados Unidos, à Rússia. E a partir daqui, ele povoou todo o continente americano. Essa é a teoria mais aceita, mas também não quer dizer que ela seja real. Os cientistas ainda, os historiadores, não chegaram a uma conclusão sobre esse fato. Agora, voltando à questão física, nós encontramos no continente americano todos os tipos climáticos. Ou seja, temos o clima polar, temos o clima temperado, temos o clima desértico, temos o clima tropical, equatorial, subtropical, semiárido, mediterrâneo, apesar que o mar Mediterrâneo fica na Europa, mas
Nós temos também o clima mediterrâneo no continente americano, em uma parte da Califórnia, nos Estados Unidos, e outra parte na costa do Chile. Então, é um continente muito diversificado. Vários tipos vegetativos, nós temos vegetações do tipo de tundra, que são gramíneas, temos a floresta de coníferas, o boreal, temos a floresta temperada, temos a caatinga, o cerrado, savanas, lhanos na Venezuela, temos estepes, pradarias. Então é um continente que vamos passar muitas aulas para podermos vermos tudo o que ele possui, tudo o que ele tem. Outra questão também muito importante sobre o continente americano é a sua formação geomorfológica, ou seja, o seu relevo e a sua geologia. O continente americano possui cadeias de montanhas, como a Cordilheira dos Andes, que foi formada pelo choque convergente de duas placas tectônicas, a placa tectônica sul-americana e a placa tectônica de Nazca, ou seja, há milhões de anos atrás, o choque incessante dessas duas placas tectônicas fez surgir a Cordilheira dos Andes. Nós temos aqui na região do México a Sierra Madre, que é outra cadeia de montanha. É tanto que a cidade do México, que é uma das maiores aglomerações do mundo, está a quase 3.000 metros acima do nível do mar, de altitude. Temos aqui na costa oeste dos Estados Unidos e pegando também o Canadá, as montanhas rochosas. E vários outros tipos de relevo também, como os Apalaches nos Estados Unidos, que vai influenciar bastante o clima aqui na parte leste do país e na parte central dos Estados Unidos. Nós temos também a planície amazônica, o Planalto Central brasileiro. Então são vários tipos de relevo e nós veremos esses tipos de relevo um por um. Também veremos a parte política e econômica, a questão da colonização do continente americano. Por exemplo, todo mundo sabe que os Estados Unidos e o Canadá foram colônias de povoamento, diferentemente dos demais países do continente que foram colônias de exploração. Na geografia humana, nós também regionalizamos o continente americano como América Latina e América Anglo-Saxônica, ou seja, os países anglo-saxões são aqueles países colonizados pela Inglaterra e que foram colônias de povoamento. E os países latinos, Brasil e os demais países de língua espanhola, Brasil colonizado por Portugal e os países de língua espanhola colonizados pela Espanha, que foram colônias de exploração. Esse continente também apresenta grandes desigualdades sociais. Temos no Haiti, uma pequena ilha na região do Caribe, o país mais pobre do continente. Temos também a Bolívia, aqui na América do Sul, também é um dos países mais pobres do continente. Enquanto nós temos Estados Unidos, que possuem praticamente a sua economia voltada para o terceiro setor, comércio e serviços, e o quarto setor quaternário de alta tecnologia, temos países ainda que vivem de plantações como bananas, folhas de coca, entre outros, para poder manter a economia de seus países. Como eu falei anteriormente, esse vídeo é apenas uma breve introdução sobre o continente americano e veremos daqui para frente com mais detalhes cada tópicozinho desse aí que eu citei. Ok? Abraço a todos e a todas. Então até o próximo vídeo.